Olá pessoal, tudo bom? O professor Zé Carlos Queller aqui com você, né? E o Luiz, ali, né, Luiz? Na parte do intérprete ali. Então vamos hoje começar a aula, né? Hoje é uma aula de nivelamento, tá, pessoal? O que a gente vai ver hoje? Aqui, ó, o faraó, né? Então hoje a gente vai analisar o período da antiguidade e suas manifestações artísticas, passando pela Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a Roma. E a gente vai ter que ver tudo num apanhadão bem rapidinho, porque é uma aulinha só, o tempo é curto, né? Então vamos agilizando. Idade Antiga, período definido pela história que se inicia com o surgimento da escrita, tá, pessoal? E vai até a queda do Império Romano no século IV depois de Cristo. Com isso, nós temos para o estudo da arte as seguintes civilizações: a Mesopotâmica, o Egito Antigo, a Grécia e a Roma. Facinho, né? Bastante coisa. Lembrou? Quando é que começa a Idade Antiga? Começa com a invenção da escrita. Tá? Vamos começar com a Mesopotâmia. É uma região considerada um local como berço da civilização ocidental. O nome Mesopotâmia significa meso, entre, e potâmia, rios. Tá? Região conhecida geograficamente como crescente fértil. Porque naquela época, né, as civilizações só desenvolviam entre esses rios, entre onde tivesse uma fonte, né, para beber água, para sustentar, tudo essa parte. Então aqui, a mancha verde no mapa aqui, vocês conseguem ver, tá? Ela corresponde à crescente fértil. Ela tem esse nome porque lembra uma das fases da Lua, por ser uma região propícia para crescer agricultura e pecuária, justamente por estar entre os rios Tigre e Eufrates, né? Ela também criou, pessoal, o Código de Hammurabi, que foi o primeiro código civil, né? Olha só, um código civil lá antes de Cristo, que ela tinha 282 leis, do século 18 antes de Cristo. Você sabe que lá, quando a gente vê a história antes de Cristo, a gente vê, quanto mais para próximo de Cristo, vai zerando. Então, 18, 17, 16, até chegar ao século I, até zerar lá. E ela é muito baseada na lei do talião. O que é essa lei do talião? Você já ouviu falar, com certeza, que é o olho por olho, dente por dente, né? Com o crime proporcional cometido, ele era punido da mesma maneira, né? Então ele roubou, por aí vai, vão cortar a mão por aí. Então assim, a Mesopotâmia, ela foi o local de diversos povos, como por exemplo os sumérios, os assírios, os babilônios, né? Que os babilônios teve vários povos dentro dos babilônios e os amoritas eram um deles, tá? Foi nesse momento que surge a escrita, realizada com as placas de Adobe. Lembrou do Adobe, né? Do programa de computador. A arte, então, está ligada a esse tipo de matéria-prima temática religiosa. Aqui tem uma placa de Adobe, né? Que era uma placa feita de argila. Tá? E a escrita é cuneiforme, o tipo da escrita lá. Tá? Então, a gente vai ver o egípcio, que vai falar sobre o hieroglifo, né? Mas aqui ela era feita nessa placa. E interessante também na Mesopotâmia é que entre as arquiteturas, a gente vai falar bastante de arquitetura hoje, a gente tem a Torre de Babel, com certeza já ouviu falar, né? Ele está no Gênesis, que é o Antigo Testamento, tá? No capítulo 11 lá. A torre construída na Babilônia pelos descendentes de Noé, com a intenção de eternizar os nomes. Provocou a ira de Deus para castigá-los, confundi-los, as línguas e espalhou por toda a terra. Deus é maiúsculo, tá, pessoal? Desculpa. Então vamos ao primeiro quiz para vocês, facinho. O que é importante, o documento foi baseado na lei de Talião, o chamado olho por olho, dente por dente, com a punição proporcional ao crime cometido. O Código Civil Mesopotâmio, o Código Missi Dominite ou o Código de Hammurabi? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta, hein, pessoal?
Já fizeram, pessoal? Voltando aqui, né? Bem facinho. Lógico, o Código Civil Mesopotâmio não existia, né? O Mitinobinite você vai ver lá no Império Carolíngio, né? Que você vai ver, feito por Carlos Magno, né? Era um termo lá que ajudava nas leis. Lógico que a gente está falando do Código de Hammurabi, né? Prosseguindo, Egito Antigo, essa é a mistura do Brasil, deixa para lá. No caso do Egito Antigo, o povo se estabilizou no próximo ao rio mais extenso do planeta, o famoso Rio Nilo, né? Que corta boa parte da África. Por ser tão importante para a sobrevivência, fazia até parte das crenças egípcias. Então aqui, ó, o Nilo, ó, cortando, aí você tem, né, os templos de Ramsés, o templo de Horus, né, toda a civilização, você vê que ela está sempre baseada às margens do rio. E como a gente já falou já no Mesopotâmio, a mesma coisa, né, sempre baseado entre rios ou na margem do rio. Né. E aqui o Mar Vermelho, não podemos esquecer também, porque ela fica no norte da África, né, o Egito. Né. Então, os templos e túmulos são movimentos que classificam-se em pirâmides, todo mundo sabe o que é, túmulo real destinado ao faraó. A mastaba, que era o túmulo para a nobreza, que na verdade era o túmulo do faraó antes de existir a pirâmide, né? E o hipogeu, que é o túmulo destinado a gente do povo. Tá? Então, gente, ó, as mastabas, o que elas eram, pessoal? Elas pareciam uma pirâmide seccionada, né? Cortada de certa parte. Então, o que tudo indica, a mando de Djoser, arquitetada por Imhotep, que vocês já ouviram falar naquele filme A Múmia, né? Esses eram túmulos de faraó, até então, tá? A ideia do famoso arquiteto egípcio era construir uma mastaba em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, que acabou resultando na pirâmide que vocês conhecem. Então aqui como é que era um esqueminha de uma mastaba, né? Aqui você tinha uma sala para oferendas, uma sala para... Porque os egípcios, bacana, pessoal, que eles acreditavam era na vida após a morte. Né? Então o cara, quando fosse enterrado, eles mumificavam tudo o quê? Para ele ser recebido na outra vida com toda a riqueza dele. Então, toda a riqueza do faraó, inclusive seus escravos, todos, iam junto com ele lá para o túmulo. Então, você tinha que torcer, você trabalhava para o faraó, você tinha que torcer para ele ser eterno. Porque se ele morresse cedo, você ia junto com ele para o túmulo. Não tinha jeito. Né? E os hipogeus, que na verdade eram buracos nas rochas, tudo, também tinha toda uma estrutura por dentro, que eu não botei para vocês, mas também tinha toda uma estrutura também com uma salinha de oferendas, tudo, porque eles faziam toda essa preparação pro pós-morte, né, para a vida após a morte, que era tão cultuada pelos egípcios. Né. Dentro como é que era aqui, ó, né, o túmulo da pessoa, ilustrava, a gente já vai falar sobre esse tipo de pintura, como é que era esse tipo de pintura lá no Egito. Tá? As pirâmides do Egito, enfim, chegamos nas pirâmides, eram monumentos arquitetônicos gigantescos que tinham como função mostrar o esplendor da civilização egípcia e servir como túmulo de faraó. A pirâmide ao lado é dedicada ao faraó Djoser. Ela tem um formato diferente chamado de escalonado, tá? Nas primeiras pirâmides que a gente já viu ali. Tá? É uma palavra de origem grega, que vem de piro, quer dizer fogo, pirotecnia, lembra? E amide, que significa estar estar no centro. Isso é, o fogo está no centro. Destaque para as pirâmides de Gizé, né, que é a cidade de Gizé, lá no Egito, que são dos faraós Quéops, Quéfre e Miquerinos, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, pessoal? Cuja construção do período do Império foi do Egito Antigo. E eles falavam assim: o tempo resiste a tudo, mas as pirâmides resistem ao tempo. A estrutura dela, a maneira com que ela é construída, né, pessoal, de sobreposição, até hoje dizem que é coisa de alienígena, porque é sensacional. Uma das pirâmides, se eu não me engano, tem 142 metros de altura. Então você veja eles fazerem isso sem os guindastes, sem as coisas naquela época. Só com a mão de obra do povo. Está aí as 3, né, empilhadas ali. Também no Egito Antigo tinha a forma de escrita, né, que era feita no papiro, que o papiro vinha da planta. Então, através do corte dela, as lâminas pressadas, os egípcios fabricavam suas folhas. A escrita era hieroglífica, isso é, através de desenhos. Tá? Então, é bem bacana essa parte assim. E ele cria a lei da frontalidade, que é valorizar o aspecto que mais caracteriza em cada elemento do corpo humano. Desenhando de perfil, o rosto é mostrado ao máximo quando está de perfil,
né? Os olhos para frente, que também é representado por seu aspecto mais revelador. E o corpo também, ele entra de lado, então fica aquele negócio do Egito, é proposital. No início, muita gente pensava que os egípcios não sabiam desenhar. Agora você acha que isso aí era uma regra, gente. Essa regra durou 3.000 anos. Sabe o que significa isso? Significa a gente começar lá em Jesus Cristo, chegar, nós estamos em 2020, 2021, 2022. Presta atenção. Digamos que a gente está nos anos 2000 e alguma coisa. Você pega isso aqui e o cara fica mais 800 anos depois da gente, mais 900 anos depois da gente, fazendo a mesma coisa. A gente que passou por impressionismo, pós-impressionismo, renascimento, barroco, tudo, toda hora mudando a arte. Eles não, ficaram 3.000 anos, eles regraram isso. E os pés, olha, era só num sentido, tá? O corpo voltado para frente, a cabeça de lado, os olhos vistos de frente, é muito bacana essa ideia, tá? Aí a gente chega nos gregos. Os gregos, vem a mitologia grega toda em cima, lógico que o egípcio também teve suas mitologias, mas a mitologia mais famosa, que todo mundo gosta muito de falar, é a mitologia grega, né? Destacaram-se muito no mundo das artes, inspirou até o próprio Renascimento, né? As esculturas, pinturas e obras, arquiteturas impressionam pela beleza e perfeição. Os artistas buscavam representar cenas do cotidiano grego, principalmente mitológicos e religiosos. E é uma sociedade que visa o homem, a beleza, o culto ao corpo do homem. Por isso as esculturas elas têm um realismo extremo. Tá? Tem uma característica da arquitetura, ficou muito famosa, que é dividida em ordens, né? A dórica, a jônica e a coríntia. Né? Então, a dórica ela tem um aspecto mais circular, a jônica parece esse tipo de cabelo de antigo preso das mulheres, e o coríntios é um pouco mais desenhado. Tá? Então, aqui, ó, caracterizado pelo excesso de detalhes, os capitéis das colunas, que é essa parte de cima aqui, tá? Eram decorados com folhas. Tá? No dórico tinha pouco detalhe e transmitia a firmeza. E o jônico transmitia a leveza em função dos desenhos, além do uso da base circular. Então, aqui, ó, a base dele é uma base totalmente circular. Tá? Então, fica bem bacana. 3 características, veja, preste atenção, porque vai cair numa avaliação nossa aqui. Então, quando dominaram a Grécia, os romanos que buscaram imitar o estilo artístico grego, porque depois aí vem o Império Romano e ele domina tudo até o século IV depois de Cristo, né, pessoal? As construções da Grécia Antiga são todas elas praticamente fazem parte das maravilhas do mundo antigo. A gente falou das pirâmides do Egito, né? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 delas fazem parte do mundo antigo, né? Então a gente tem o Colosso de Rhodes, isso não existe hoje, é difícil, né? A estátua de Zeus, o templo de Artemis em Éfeso, né? Você vê que ela tem escadinha, tudo. Você vai ver o outro, mas é igual, não é. O que acontecia? Tá vendo aqui o Zeus? Cada templo desse, aqui ficava Artemis aqui dentro desse templo. E era muita coluna, tinha mais de 300, 400 colunas ali, só para fazer isso, né, pessoal? O Parthenon, que é tão conhecido, as entradas, né? E o farol de Alexandria, né? Também ficou famoso, que aí falava que enxergava além do infinito. Tá? Então vamos lá. Os gregos antigos destacaram-se muito no mundo das artes. A escultura, a pintura, as obras de arquitetura impressionaram pela beleza e perfeição. Das ordens abaixo, quais não representam a arquitetura grega? Letra A, Coríntias, Doriva e Etrusca. Letra B, Jônica, Dórica e Coríntia. Vou dar um tempinho para vocês e a gente volta.
Já respondeu? Essa está fácil. Os antigos gregos, né, os gregos antigos, destacaram-se muito no mundo das artes, lógico. Beleza, do culto ao corpo, tudo aquilo, né? As esculturas, pinturas e obras de arquitetura impressionaram pela beleza e perfeição. Das ordens abaixo, quase não representam a arquitetura grega. Letra A, coríntia, doriva e etrusca. Letra B, jônica, dórica e coríntia. Lógico que você apertou a letra A, porque eu falei qual não representa a arquitetura grega. E a jônica, a dórica e a coríntia representam. Quer ver? Vamos voltar aqui um pouquinho. Pessoal, isso é muito importante, se cair em vestibular, cair em tudo quanto é lugar. Características. Nunca mais você vai esquecer que parece o cabelo de uma senhora amarradinho na jônica. A dórica, uma coisa sempre mais simples. E a coríntia, ela tem um outro tipo de formato. Veja aqui essa parte do capitel, que ela é mais alongado. Tá? Então, nunca mais vocês esqueçam. E aqui, ó, o exemplo floral, ó, parece folhas fazendo a curvinha, né? Então, vamos prosseguir com a aula. Chegamos na Roma Antiga. Roma Antiga, você sabe que é o berço do catolicismo, tudo, mas antes disso tivemos diversas batalhas, tudo. Eu gosto muito de filmes sobre Roma Antiga, eu gosto muito do Ben-Hur, vale a pena. Então, as formas típicas eram em círculos e curvas, como suporte de arco redondo em abóbadas. Então, você vê que o templo grego era baseado em quê? Em colunas, né? E os templos gregos, eles eram voltados para os deuses. Então, a sua morada ficava sempre em terceiro plano, porque toda a grande construção dos gregos era voltados em culto aos deuses, né? E a parte religiosa. Então, templo de Artemis, templo de Osíris, tinha templo de tudo quanto é coisa, né? E depois eles iam lá morar no Deus. Com essa história lá do Pégasus, o cavalo alado lá, ele pegava os deuses, que ficavam o dia inteiro enchendo o saco do povo lá embaixo. Aí, na hora deles descansarem, subia nas costas do Pégasus, ele levava para repousar no paraíso. Que maravilha, né? Tinha casa em tudo quanto é lugar, né? Zeus, então, meu Deus do céu. Hoje ele teria vários processos de paternidade. Tá? Então, aqui, voltando aqui para Roma Antiga. Então, possibilidade. Então, ele tinha assim, esses arcos, principalmente as abóbadas e o sistema de arcos, que eles eram de pedras encaixadas, tá? Ele possibilitava criar amplos espaços nas basílicas. Então, o grego, ele precisava das colunas para sustentar. Quando o romano cria os arcos romanos, né, você tem um vão maior no meio para você poder circular. Por quê? Por causa dessa sobreposição de pedras. E isso vai por um bom tempo, sabe, pessoal? Então, ele cria espaços nos templos. As basílicas são muito importantes nesse período, principalmente depois de Cristo, né? Que ela passa a ter uma outra função, né? Uma função mais voltada para a igreja mesmo. Os anfiteatros e as termas. As termas eram aquelas salas de banho que os gregos, que os romanos reuniam com a comunidade. Nossa, imagina, era tipo um piscinão de algum lugar aí, tá? Então, não esculpiam deuses e deusas, tá? E sim imagens realísticas de autoridades idealizadas, e os temas eram líderes cívicos e triunfo militar, né? Então, ao César, que é de César, tem muito imperador romano aí, né? Então, assim, existia várias coisas. Tinha o pilar e o dintel, que eram duas colunas de pedra com uma em cima, né? Aí eles foram arquitetando dessa forma. O arco, se vocês olharem aqui, eram duas colunas e as pedras eram justapostamente encaixadas, tá? Fazendo isso, e você tinha um vão central maior. Aí você tinha as abóbadas, né? Normalmente as abóbadas eram esses espaços curvos, existem em igrejas até hoje, né? Eles tinham esses espaços. Essa é a cilíndrica, né? E tem a de arestas, que ela dá para 4 lugares ali, né? E o bacana é que você tem esse vão sem colunas, né? Então as igrejas ficavam espaços mais amplos, né? Então aqui um exemplo, tá? Olha aqui os arcos romanos da primeira lá, essa basílica de São Pedro, lógico, depois de Cristo, né? Foi a primeira basílicazinha de São Pedro construída em cima dos restos mortais do apóstolo Pedro. Então, mas ela já tem isso, ela tem treliça de madeira, mas olha os arcos, tá? É proposital.
A gente tem, 27 antes de Cristo ainda, a gente já tem ainda um pouco mistura da influência grega, né, que são as colunas, né, mas ao mesmo tempo você já tem essa ideia dos arcos internamente aqui, nessa parte de cima que você não consegue ver do Panteão, que ele é circular, né, cilíndrico, e a iluminação nessas áreas ela começa a ser um pouco melhor do que eram com as colunas, tá, pessoal? Tinham os óculos que falavam, né, que eram um buraco no teto para entrar a iluminação. E também, olha o Coliseu. O Coliseu era um espaço, né, um espaço de anfiteatro, que acontecia batalhas, o povo ia se reunir, né, também é uma característica muito da arquitetura romana para fazer essa apresentação, né? As termas, aí para vocês verem como é que ficava aqui, essa terma é da ruína da Embate, na Inglaterra, né? E você presta muita atenção que na Inglaterra, mas é romana, porque o Império Romano se estendeu por muitas civilizações, né? Ele tomou posse de muitas áreas, né? E aqui é como está hoje, com essa água verde, tudo que acabou. Imagine você, todo mundo aqui, botar todo mundo do Império lá, peladão, dia sem tomar banho. Meu Deus do céu, por isso que ficou verde. A preocupação da escultura romana era identificar com facilidade a figura retratada, o corpo inteiro, os bustos, que é a parte do rosto, o relevo eram as formas de manifestação de arte da Roma. E tinha também os mosaicos, né, pessoal, que é interessante. Na pintura usava os afrescos, começou a se usar para valer os afrescos. Só aquela pintura feita sobre massa fresca, sobre o gesso, né, com características de paisagens naturais e cenário. Então aqui a gente tem uma escultura lá, né, inspiração clássica idealista, derivada dos gregos, né, que era a inspiração romana bem no início também. Augusto de Prima e Porta, toda a escultura aí, né. E o que a gente aprendeu hoje, gente? A gente deu um resuminho do que a gente tem que ver e do que a gente tem que desenvolver, no que você, para recapitular tudo aquilo que você precisava ter aprendido, né, anteriormente também, o nosso nivelamento. Então, foi Idade Antiga, né, essa parte aí da Idade Antiga, porque normalmente na segunda série a gente aprende muito Idade Moderna, né, Idade Média, a gente dá uma pincelada Idade Média, mas a gente vai para o grosso prático, para a Idade Moderna. Então, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, se Deus quiser. Aquele abraço.